em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Consagra a Ti esse momento, Pai. Em nome de Jesus, é consagrado a Ti. Toma a frente, toma a direção. Espírito Santo de Deus, toma a direção. Dirige esse momento, fala conosco. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. E, ó Pai, sem o Senhor, sem Ti, ó Deus, não temos como. Pai, eu te peço que a Tua presença, que a Tua unção, que a Tua virtude se faça presente aqui nesse lugar. Espírito Santo do Senhor, és bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus eu te peço, no poder e na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paz do Senhor, boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Assim a palavra. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Canta nosso coração, papai, para nós entendermos a Tua palavra, que ela desça do céu de maneira simples, para que todos possamos entender e compreender qual a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aqui, Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, porque Jesus sabia que Jesus não era um pregador, Jesus era mestre. Então Jesus sempre ensinava de maneira simples para todos compreender, todos entenderem. Então Jesus ensinava, e a palavra que Jesus ensinava tinha autoridade porque ele vivia aquilo. Porque era a verdade, é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade, ela tem poder. Ela mostra a verdade futura. Então Jesus sempre preparou os discípulos para as coisas que haveriam de acontecer. Assim como Jesus hoje também nos prepara para coisas futuras. Quem segue Jesus é preparado com antecedência para as coisas que estão para acontecer. Por isso, quem segue Jesus de perto não é pego de surpresa quando as coisas acontecem, porque está sempre ouvindo de Jesus as coisas importantes que ele tem para nos dizer. Então vai estar ouvindo quem crê, quem está andando com Jesus, quem está dando ouvido para Jesus, para a palavra do Senhor. Não vai ser pego de surpresa, porque Jesus sempre prepara, avisa, porque Jesus se importa com cada um de nós. Paz do Senhor, Júnior Gomes. O Senhor Jesus, ele se importa com cada um de nós.
Ele nos ama, quer nosso bem, então Ele nos prepara. E aqui, Jesus fala: para onde eu vou, não podeis ir agora. Os discípulos não queriam soltar de Jesus, sentia segurança em Jesus, eram liderados por Jesus. Nesse tempo aqui, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Só quando Jesus foi assunto aos céus que o Espírito Santo foi enviado. Em Atos dos Apóstolos, né? A gente vê ali a ação do Espírito Santo sobre os discípulos, dando a eles autoridade para eles continuarem levando as boas novas de salvação a todos. Aí Jesus disse para eles: um novo mandamento vos dou. Eles eram, até então, muito se falava da lei de Moisés. E Jesus veio e falou com eles: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí Jesus continuou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Jesus deixou aqui um sinal. Jesus disse o seguinte: um novo mandamento. Eles conheciam os mandamentos que foi dado a Moisés no Antigo Testamento. Jesus aqui falou: eu dou um novo, que vos ameis uns aos outros. Nisto, ou seja, se vocês cumprirem e amares uns aos outros, vocês serão conhecidos todos. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Então é discípulo de Jesus autêntico, verdadeiro, aquele que ama, aquele que tem o amor de Deus, o amor de Deus. Então, quem tem o amor de Deus vai orar pelos outros, porque ameis uns aos outros. Quem ama quer o bem. Quem ama se alegra com a alegria do outro, chora quando o outro chora. Quando um amigo seu se alegra, você se alegra. Quando ele está doente, você fica triste, você se entristece. É isso que Jesus está falando. Então, vocês serão conhecidos pelo amor, por essa marca. Então, é uma marca. Jesus disse aqui. E na minha Bíblia está grifado os dois versículos. Está grifado o versículo 34 e o versículo 35. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós.
que também vós uns aos outros vos amei. Então Jesus disse: eu dei o exemplo, vocês agora façam também. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. A tela travou, perdão, tá? Então Jesus disse: eu fiz, eu amei, eu demonstrei, agora vocês também façam. E nisso aí, ou seja, se vocês cumprirem, seguirem o meu exemplo, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Todos conhecerão e saberão que vocês são meus discípulos. Foi isso que Jesus disse. Aí Simão disse: Senhor, para onde vais? Aí Jesus disse: para onde eu vou não tem como me seguir agora, depois seguirás. Pedro ainda não entendia que Jesus, por mais que Jesus explicasse, os discípulos não entendiam para onde ele ia. Nós sabemos que Jesus seria crucificado aqui nesse tempo. Então Jesus estava preparando eles. Eles já estavam sentindo medo. Eles já estavam sentindo medo, queriam ir junto com Jesus. Mas Jesus tinha que falar as coisas por parte. Se falasse tudo de uma vez, eles iam ficar com medo, assustados. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Criam em Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Igual eu disse, o Espírito Santo só foi enviado depois que Jesus foi para junto do Pai, se assentou à direita de Deus. E Jesus nessa época estava na terra como homem. Então a palavra de Jesus para nós hoje, nesse quarto dia de palavra, essa palavra o Senhor nos entregou. Que nós seremos conhecidos como discípulos verdadeiros de Jesus. Paz do Senhor, Pedro. Cleuzinha, Deus te abençoe, paz do Senhor. Nós seremos conhecidos se nós seguirmos o que Jesus diz. Se nós fizermos também o que Jesus fez. Por amor a Jesus, porque somos discípulos de Jesus, estamos, a paz do Senhor, estamos seguindo Jesus, os passos de Jesus. Nós estamos seguindo os passos de Jesus. Somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Então esse amor foi derramado no nosso coração. É dado por Deus a nós, a todo aquele que crê em Jesus. Nós sentimos o amor de Jesus por nós. Nós sendo pecadores, não merecemos, nem conhecíamos Jesus quando ele morreu na cruz, nós nem existíamos. Ele se entregou ali por amor a cada um de nós, para que nós pudéssemos um dia ir para o céu, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele se entregou na cruz por amor. E quando a gente entende, submete a Jesus,
cremos na palavra dele para as nossas vidas. A gente crê. As palavras de Jesus são a verdade, poderosas, palavra poderosa que transforma a nossa vida, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Então, a palavra de Deus diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. O amor do Senhor está derramado em nossos corações. Então Jesus, ele cuida de cada um de nós. E nós entendemos e vemos e cremos nisso pela fé, que é a certeza de coisas que se esperam. Não vemos, mas cremos. Então, cremos em Jesus, cremos nas palavras de Jesus, seguimos os passos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. O discípulo segue Jesus. Então, precisamos praticar o que ouvimos. Precisamos praticar. Precisamos praticar. Então, a minha oração hoje é que o Senhor nos acrescente mais fé, incendeie nosso coração com o Espírito Santo do Senhor, para a gente obedecer a Jesus por amor a Ele, por tudo que Ele já fez pelas nossas vidas, tudo que Ele fez por cada um de nós. Da mesma forma que Pedro queria seguir Jesus e não queria se separar de Jesus, hoje nós queremos estar com Jesus, só que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está aqui na terra e ele nos ajuda a orar, ele nos ensina, ele nos orienta. Quando nós clamamos pela presença dele, convidamos que ele é bem-vindo. Pedimos a direção dele. Pedimos para ele nos ensinar como orar. Nos ensina como orar. Nos capacita a viver essa verdade. Queremos ser obedientes à palavra de Jesus. Paz do Senhor, Hélio Caetano. Paz do Senhor. Então, precisamos nos submeter à autoridade de Jesus, do Senhor Jesus. Jesus, ele veio como homem
cumpriu todo o propósito que o Pai entregou para ele. Se despiu da glória do céu e veio em carne. Falou a verdade, só ensinou a verdade. Cumpriu a missão, venceu a morte, ressuscitou e tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Toda a autoridade está em Jesus. Esse entendimento é o Espírito Santo que produz em nós. Esse entendimento é o Espírito Santo que produz em cada um de nós. Para a gente entender que Jesus, Ele domina, Ele é Senhor, nós somos servos. Ele manda, a gente obedece. Então Jesus aqui, ele está dando instruções aos discípulos, porque ele sabia que os discípulos queriam aprender, os discípulos tinham sede de aprender. Tinham sinceridade no coração, desejavam o reino de Deus. A palavra é para todos. A palavra é poderosa. O Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus para todo aquele que crê. E é pela fé em Jesus, que o Senhor opera na nossa vida, que a vontade do Senhor, que a palavra do Senhor se cumpre nas nossas vidas, quando obedecemos ao Senhor. Então que hoje, nessa noite, você se submeta ao Senhor, que você creia. Hoje é o 4º dia de propósito. Cada dia o Senhor está dando uma palavra na direção do Espírito Santo para cada um de nós. Cada dia, uma palavra específica. Então, se você não entrou no primeiro dia, eu acredito que aqui na plataforma tem outros dias para você ver. Hoje é o 4º dia. Você pode ver, tá gravado, tá aí. Então as bênçãos, muitas vezes que desejamos, que queremos, está condicionada a nossa obediência a Jesus. Quando nos submetemos a Jesus, buscamos a Jesus, o reino dele em primeiro lugar, essas bênçãos vêm por acréscimo. Que você hoje, que ouve essa palavra, você se submeta ao Senhor, porque Ele pode, Ele é tudo que nós precisamos. Você pode estar hoje precisando de alguma coisa, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. E Ele pode te entregar o que você precisa, seja o que for.
Então busque quem pode. Busque o dono de todas as bênçãos, Jesus Cristo. Ele pode, Ele é todo poderoso. Eu vou finalizar a live. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Vou estar orando por cada um aqui, tá? Deus abençoe.